Gente, nós vamos conversar agora com o doutor Assis Mourão, que é economista. Nós vamos falar sobre a privatização da energia elétrica aqui no estado do Amazonas. Doutor, a energia aqui no Amazonas, a Amazonas Energia, foi privatizada por R$50 mil, mas ela herdou um passivo de 2,1 bilhões de reais. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, o que é privatizar um serviço que era público. Bom dia, meu querido Alex Braga, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Digital. Em economia, a gente fala que os serviços essenciais, quem fornece esses serviços, quem tem que levar esses serviços ao cidadão, é o Estado. Tá? E o Estado, ele fazia esse papel, né? Estamos falando de privatizações que começaram no governo do FHC, que era comunicações, o transporte, fornecimentos, né, de água e fornecimentos, né, de energia elétrica. Já se privatizou muito, né, no nosso país desde o governo do FHC. As próprias comunicações, que a gente percebe que teve um avanço, né? O que é privatizar? É o governo, né, passa para o setor privado, né, para ele que possa administrar e, ao mesmo tempo, fornecer esse serviço. Né? Por que ele passa? Porque, às vezes, o Estado, né, devido às questões próprias burocráticas da própria lei, né, ele se torna, né, vamos dizer assim, um mecanismo como se, que ele funciona de uma maneira mais devagar, não acompanhando as questões do próprio mercado ou também as questões do próprio consumidor ou dos investimentos necessários que esse setor precise, né, principalmente para poder atender a população com qualidade. E quando o governo percebe que chega a um ponto em que ele não pode mais administrar isso, ele passa para o setor privado, porque o setor privado, com as questões do mercado, da lei da oferta, da demanda, da questão de mais investimentos, pode levar ao consumidor um serviço de qualidade, e com a questão também de se reduzir o preço. A gente percebe isso claramente nas questões das telecomunicações. Doutor, a gente teve essa privatização aqui em Manaus, aqui uma empresa que era pública foi privatizada por R$50 mil, bem abaixo do mercado, mas aí herda aí um passivo de mais de 2,1 bilhões de reais. E quando se privatiza, se entende que vai melhorar o fornecimento de energia. Fora a questão política que envolveu aí a privatização aí da energia aqui no estado do Amazonas, que é um debate também bem profundo e bem eloquente e cheio de dúvidas. Inclusive, dúvidas dentro do Congresso Nacional. Vários deputados questionando essa venda aí da energia pública para a Amazonas Energia. Mas a gente não percebeu essa melhora, doutor. Aí que está, né? Na privatização existe, na sua própria regra, na lei, que é as agências reguladoras. O que é essas agências reguladoras, né? São partes do governo em que vai lá fiscalizar e verificar, né, se essa empresa que ganhou a licitação, né, ou que ganhou licitação, não, que comprou, né, o direito, né, de prestar esse serviço, já que no âmbito mais econômico nós estamos falando praticamente de um monopólio, né, somente ela vai fornecer isso. A questão dos monopólios, por Exatamente. exemplo. Existe já um monopólio hoje aqui no estado do Amazonas da energia elétrica e também agora muito próximo ao monopólio dos combustíveis, porque o Grupo Atem está
prestes a comprar a única usina de Manaus, do Amazonas, Isaac Sabá. que é a usina Isaac Sabá, praticamente fechado aí o negócio. E só eles vão deter aí o combustível no estado do Amazonas. E a preocupação é a seguinte: quando você detém um monopólio, você dita as regras dos preços. Exatamente. Aí entra a questão, né, do próprio clamor político, né, e da questão da manifestação da sociedade, né, para que não deixe, né, isso acontecer. Aí temos que também, né, como se diz, né, reivindicar, né, essa questão para que não se torne, né, nesse fato aí dos combustíveis um monopólio totalmente dito. Na questão da energia, né, o passivo, né, aqui eu só quero deixar claro que eu estou falando um aspecto totalmente econômico, tá? Não estou entrando aqui, estou tentando virar aqui na questão política. Lógico, né, é um passivo muito alto, né? Há uma questão que pode também se questionar, né, o valor, como foi vendido, né, essa concessão. Não podemos negar, né, que a própria iniciativa privada ela tem os seus lados positivos, né? Eu sou, né, entre aspas, um defensor da questão, né, nessa parte neoliberal que eu digo, que eu acho que o Estado ele tem que realmente se preocupar com saúde, com educação, né, e com outras questões que estão relacionadas à Constituição, né, mas tem certos momentos que o Estado ele se torna um elefante branco, né, em que órgãos, empresas como essa, que antes estavam com o Estado, serviam como cabide de emprego político, de indicações, né? A questão de um custo alto operacional, que isso também tem que ser visto, né? E, né, também temos que visualizar, né, que 2,1 bilhões de dívida é muito alto. Né? E fora, infelizmente, né, que tem a questão do próprio furto de energia. E tem um outro lado que, né, vai entrar em choque também, né, que é essa questão cultural dos gatos, né, de, né, tentar de qualquer jeito, né, pagar menos. Entre aspas, todos esses assuntos, nós também temos que visualizar a questão tributária, né? A alta incidência do ICMS sobre esse setor, né? Há uma proposta de uma redução, se eu não me engano, a energia elétrica está em 25 ou 28, né? Para passar a 17. A mesma questão que é colocada sobre os combustíveis, né? Isso também encarece, né? Isso também aumenta a questão do custo, né? E quando a gente visualiza a privatização, a gente tem que visualizar todos esses fatores, né, que no final vão compor o que a gente chama de preço. Sabe o que é interessante em fazer essa discussão de forma muito aberta, sem lado aqui, político ou econômico, enfim, falando da privatização do jeito que foi, é que a gente falava de monopólio agora há pouco. Sim. Eu falava que a energia elétrica, ela hoje é um monopólio da Amazonas Energia, que também fornece lá para o estado de Roraima, doutor Mourão, lá para o estado de Roraima, Roraima e Manaus, Amazonas Energia. Lá é Roraima Energia, obviamente, troca a nomenclatura dos nomes. Mas sabe o que é interessante? Que quando foi privatizada e foi comprada por 50 mil reais, um grupo que comprou da Amazonas Energia foi o Atem também. Exatamente. O Atem sai 2 anos depois dessa compra, ele sai para cuidar exatamente da compra da usina Isaac Sabá. Nossa Senhora. Olha só como é que é estranho essa situação. É legal, do ponto de vista da legalidade e do mercado, e o doutor Mourão está aqui para falar isso de forma muito majestosa, né? É legal. Agora, do ponto de vista
moral, é estranho. É estranho. 2 anos, se faz a privatização, se compra, aí 2 anos depois ela sai para cuidar de combustível. Que é um outro braço tão importante aqui. Então, quanto? Sabe quanto que a distribuidora Isaquibá traz de incentivos fiscais, traz de retorno econômico para o estado do Amazonas, por ano, 2,5 bilhões de reais. Deixa aqui no estado do Amazonas para investir em educação, para investir em saúde, 2,5 milhões de reais. Enquanto a empresa Atem, por exemplo, não paga PIS nem COFINS, porque ela está inserida dentro da Zona Franca de Manaus. Exatamente. Inclusive com uma liminar que já dura 5 anos na justiça. Exatamente. E até agora o relator ainda julgado, não disse quando vai julgar, por que está demorando tanto para julgar. E mais uma coisa estranha é que outras empresas também tentaram esse incentivo fiscal e não conseguiram. Entendeu, doutor Mourão? Essas coisas assim... que vão além aqui da discussão da economia? Sim, né, no caso aí, né, ela utilizou, né, o que a gente chama, né, de um benefício da lei. Né? Não estamos falando de uma ilegalidade. Né? Por estar na Zona Franca, né, ela se utilizou, provavelmente, né, colocando, por ser um produto que ela provavelmente importa, né, pedindo a isenção do PIS e COFINS. Né, e isso já está na justiça, isso é legal. Né, eles estão jogando dentro das 4 linhas. Exatamente, mas há uma liminar que está aí 4 anos e ainda não foi julgada, ainda não tem nem previsão para julgamento. É a mesma situação da questão do IPI. Né? Essa questão do IPI, que já está judicializada, né, isso vai demorar anos, né, infelizmente. Né, Mas por que essa demora para ser julgada? E aí é uma resposta que não é uma resposta da economia, é uma resposta jurídica. Do relator dizer bem assim, por que não se coloca na pauta para se julgar essa liminar? Entendeu? Eu estava até aqui pesquisando no celular, né, que eu falei, mas o órgão fiscalizador na questão aí dos mercados é o CAD. Né? E que ele vai, e provavelmente, né, a aquisição, né, o CAD teria que fiscalizar, né, no caso, a participação, quando você falou na questão dos combustíveis, né, da venda da refinaria, né, quem vai comprar e quanto ela vai, vamos dizer assim, dominar o mercado, né, para não se tornar um monopólio. Então, importantíssimo que tenha essa presença desse órgão, né, que fiscalize para não deixar, né, se criar um novo monopólio, tá? Nessa questão do CAD. Na questão, né, da questão tributária, as empresas elas sempre buscam a questão da redução, né, já que o mercado é competitivo, né, e pede qualidade e preço, né, as empresas sempre vão buscar na questão tributária uma redução para se manterem no mercado. Né. Então, é uma questão jurídica? Sim. Vai levar muito tempo, aí já foge, né, vou dizer aqui a minha praia, que a minha praia é a econômica, né? Mas que a parte jurídica poderia, né, funcionar, né, de uma maneira mais rápida, isso todos nós queremos, né? São respostas, né? Doutor Mourão, o senhor tem que sair, infelizmente, às 20 horas, vai ter que abandonar às 8 horas. Infelizmente, vai ter que abandonar o nosso debate aqui. Eu quero agradecer o senhor pela sua presença e que na próxima vez a gente fique 2 blocos para falar desse assunto. Eu também, né? Quando o negócio já estava aqui esquentando. Exatamente. Eu gosto do debate. Mas eu tenho além da minha formação, na que eu amo muito, que é a economia, eu tenho uma outra profissão, que eu sou professor. Olha que legal. E eu amo a docência, né? E os meus alunos estão esperando em sala de aula.
Então, muito obrigado aqui a todos, tá? Mais uma vez, bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Onda Digital. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. O dia inteiro, com notícias em tempo real, local e do mundo inteiro. Onda Digital, uma rádio para pessoas como você.